Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços.
Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez na noite desse domingo abençoado, dia 20 de abril do ano de 2020, aonde estamos aqui junto com essa turma aqui do louvor abençoado que nós acabamos de entoar. Está aqui conosco na administração desse culto, onde a gente está transmitindo aí pelas nossas redes sociais, nosso irmão evangelista Sérgio e o pessoal aqui do louvor, o Leonardo, a Thalita, e está aqui operando nas nossas mesas de som aqui a Dani, a Érica e a Vitória e a Judite, que está sempre junto comigo aqui. Tá bom? Eu louvo a Deus pela vida desse pessoal aqui abençoado. Eu estava falando essa semana com um pastor e falando disso, a oportunidade que nós estamos vivendo agora, que chegou a hora da gente fazer uso, como nós temos sempre falado, da nossa rede social. Isso tem sido bênção para as nossas vidas. E eu ouvi um pastor falar essa semana que perdeu quem há pouco tempo atrás estava dizendo, que a internet é do diabo, é do cão. Esse pastor, ele falou essa semana, eu ouvi esse vídeo de um pastor amigo, e quem entrou por esse caminho, de falar que é do diabo, e perdeu a oportunidade de agora como é que está sendo feito uma transmissão de um culto, Então, se era do diabo, a gente tomou conta, agora, nesses dias da quarentena, porque foi a rede social que nos deu essa oportunidade da gente chegar até você, tá bom? E na noite desse domingo eu quero convidar você para fazer aquilo que nós estamos sempre fazendo e chamando a atenção, tá? Para que você pare tudo agora, aquilo que você está fazendo. O que é que você está fazendo agora? É importante? Pode até ser, cuidando da família, cuidando dessa criança abençoada que Deus lhe deu, mas eu quero lhe convidar a gente prestar o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Tá certo? Vamos então orar? Depois desse momento de louvor abençoado, eu quero lhe convidar a nós orarmos, tá? Hoje, dia 20, o nosso terceiro domingo do mês de abril, é o nosso culto missionário. Hoje é o nosso culto missionário. E eu quero convidar você desde já, irmão, irmã, para que nós possamos, dentro de tudo que a gente vai fazer, você reserva aí a sua oferta missionária. Não vamos deixar os nossos missionários perder o pique daquilo que a gente faz por eles nos decorrer de todos os meses, endereçando a nossa oferta, tá bom? Então eu quero lhe convidar a isso, a logo mais a gente fazer esse momento de oferta missionária. Separe aí a sua oferta missionária, é aquela oferta que a gente endereça a nossa base missionária, aonde chega lá e eles sabem como faz. Todo terceiro domingo de cada mês nós temos esse momento, um culto missionário, e a gente, além de orar pelos nossos missionários, que nós vamos fazer já isso aqui, e também nós contribuímos. Eles também estão passando, irmãos. Deixa eu já deixar isso aqui. O campo missionário está passando por um momento muito, muito ruim, de forma financeira, óbvio, devido a essa pandemia, devido a essa paralisação, e a gente sabe que eles precisam que nós estejamos cada mês endereçando a eles as nossas contribuições. E a Igreja, o Brasil para Cristo, trabalha de uma forma abençoadora a vida dos nossos missionários, tá certo? Da pessoa dos nossos presidentes, pastor presidente da nossa obra, pastor Luiz Fernandes Bergamin, pastor do Conselho Nacional, pastor da nossa Convenção do Estado, e aonde tem a igreja. Aqui o Brasil para Cristo, nós temos África para Cristo e todos os países para Cristo, aonde estamos hoje como igreja nossa aqui, enviando missionários para esses países, e tornou-se lá o país Paraguai para Cristo, tá certo? E por aí vai.
Tá certo? Então esses homens, eles precisam que nós estejamos mês após mês mandando para eles lá o pão nosso de cada dia. E não vamos esse mês abrir mão disso, querido. Vamos estar fazendo a nossa oferta missionária. Eu quero lhe convidar a isso, tá bom? O nosso querido irmão presbítero Wilson, que trabalha com missões aqui nessa igreja local, o camarada de Deus, que tem trabalhado de uma forma fiel. Sempre na semana missionária nós estamos se projetando para que fique toda semana, a gente chamando Semana Missionária. A partir de então, tá? A gente vai estar endereçando aí no grupo da igreja nossa algumas frases, alguns testemunhos missionários, tá? Para que não chegue apenas na hora do domingo à noite do culto e a gente fazer só a oferta. Tá? Eu gostaria até que a gente tem o nosso regional, o pastor Daniel, que é pastor na cidade de Rio Claro, e também é o nosso pastor regional de missões, que tem feito um trabalho abençoador à nossa região, tá bom? E ele também tem uma forma abençoada de trabalhar com missões, e nós estamos assim procurando nesse mês dessa paralisação, quando todas as igrejas estão fechadas, o templo, a gente está congregando em casa, através dos nossos cultos, pela rede social, mas eu quero lhe convidar a isso. Tenha no seu coração isso, tá bom? Que é uma semana de missões e nós vamos sempre estar enviando aos nossos missionários. E esse mês eu gostaria de chamar a sua atenção, para que a gente não perca esse momento de também nós mandarmos a nossa oferta missionária, tá bom? Então eu quero desde já orar por você, orar pela sua família, essa família abençoada aí. Vamos lá então? Pare aí tudo que você está fazendo, dando início agora a este momento, né, já com louvor, e agora nós já vamos orar. Eu já quis deixar essa palavra sobre missões, para que você vá se preparando aí, abra seu coração e procure deixar aí a sua oferta missionária, e durante aí essa semana nós vamos trabalhar como é que nós vamos fazer aqui para a gente fazer as nossas arrecadações missionárias. Tá certo? Vamos orar então? Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pelo teu grande amor e bondade, por mais uma vez que nós entramos nos lares, Pai. Estamos chegando até a família do irmão, da irmã, Senhor, e prestando um culto de louvor, um culto de adoração. Nós estamos impossibilitados, meu Pai, de chegar até o templo, mas a tua palavra, como disse Paulo, ela não está presa. Senhor, e nós queremos te pedir que a bênção do Senhor alcance agora cada lar que está reunido diante de um aparelho de celular, um tablet, Senhor, diante da rede social, onde é transmitido esse culto. Deus, e como nós estamos falando, Pai, hoje é o nosso terceiro domingo do mês de abril, e todos os terceiros domingos é o nosso culto missionário, onde nós oramos por missões. Desde já queremos pedir a tua bênção em cada vida missionária, a família, meu Pai bendito, aquilo que eles estão vivendo também por causa dessa situação, Pai, que nós estamos vivendo no mundo inteiro. E nós trazemos diante de Ti missões nessa noite, Deus. Toma os Teus filhos, cada base missionária, as preocupações com finanças, Deus. Levanta, Senhor, contribuintes, homens e mulheres que tenham o coração, Senhor, de um missionário. Embora nós não fomos ao campo, mas sejamos aqueles que estamos na retaguarda, Pai, abençoando a vida dos Teus filhos que obedeceram o Teu chamado. E nós oramos desde já por missões e queremos pedir a Tua bênção sobre cada família agora. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Então nós estamos, irmãos, dando a continuidade naquilo que a gente está vivendo. Ainda não se sabe por quantos dias mais, né, o governo do estado de São Paulo colocou até o dia 22. Nós estamos no aguardo, o que as autoridades, como que elas vão se portar daqui para frente, qual que é as atitudes que está sendo tomada. E de acordo com as nossas autoridades, a gente está procurando caminhar juntos.
tá bom? Para não aglomerarmos no templo, a gente quer cooperar. A Igreja do Brasil para Cristo tem sido administrada por pessoas sábias. O nosso presidente está sempre mandando para nós, os pastores, e para as igrejas, né, em todo o território nacional e também fora dele, aquilo que ele tem tido como direção de Deus. O pastor Luiz está sempre fazendo lá a gravação, né, mandando para nós as orientações. Tá? Então a gente caminha como igreja local dentro dessas posturas que ele está tomando dentro daquilo que também do governo, do Ministério da Saúde, tá certo? Nós não queremos entrar em conflito com nada, né? Tá bom? E a essa igreja abençoada aqui na cidade de Araras, eu agradeço a Deus pela sua vida, tá bom? A semana começou no primeiro domingo, dia 5, nós começamos com a Santa Ceia, aonde todos os dias nós procuramos manter grupos de pessoas, onde nós trouxemos até o templo grupos reduzidos, bem reduzidos mesmo, e nós tivemos a nossa ceia. Foi uma bênção de Deus, tá bom? E que Deus continue te abençoando nesse momento tão ruim, né, irmãos? Porque, queira ou não, a gente tem o costume de congregar. Estar no templo é muito bom. Eu falei aqui o domingo passado que tem duas coisas que os inimigos, quando invadiam as cidades, procuravam detonar de cara, logo nas primeiras chegadas na cidade onde eles estavam tomando domínio, né? Primeiro eram os muros, que era para eles penetrarem a cidade. E depois eles procuravam o templo. Eles sabiam que o Deus daquele povo iria ser procurado, eles iam correr para o templo, né? E não é uma história não apenas. Em todo lugar que eles chegassem, eles procuravam derrubar essas duas posturas aí. O muro, eu falei aqui domingo, que é o muro onde nós estamos cercados, seguro, pelo lado de dentro, né? E o inimigo sempre vai procurar derrubar os nossos muros, seja da família, casamento, seja aquele muro de proteção que nós vivemos. Tá certo? Que nós vigiemos nisso, né? Nós vamos falar um pouco mais até sobre isso aqui, em um texto que hoje pela manhã fez parte do meu devocional. Tá? E também o templo. O templo, quando eles entravam à cidade, eles já procuravam bombardear o templo. Eles sabiam que o Deus daquela cidade, daquele povo, né? Deus daquele povo ia ser procurado. E eles correriam para o templo. Tá certo? Mas que Deus nos ajude, enquanto nós estivermos aí diante dessa paralisação, que nós possamos verdadeiramente criar saudade, irmãos, dentro de nós, pelo templo, pela casa do Senhor, onde Jesus disse, né, que a sua casa seria chamada casa de oração. Então nós estamos vivendo ainda esse momento, vamos depender daquilo que os nossos governos vão tomar de decisão a partir do próximo dia 22, mas que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça. Hoje eu li uma frase interessante, uma conversa como do diabo com Deus. O diabo olhando para Deus e dizendo: eu fechei as tuas igrejas. E Deus responde para ele, dizendo o seguinte: é você que pensa que você fechou as minhas igrejas. Se você olhar para dentro dos lares, você vai ver agora muito mais igrejas se reunindo dentro dos lares do que no templo. Aí eu achei essa coisa que mandaram no meu WhatsApp muito, muito interessante, né? E realmente o diabo achou que estava acabando com tudo. A gente está vivendo um momento assim que talvez nós paramos no decorrer da vida, né? Como nós falamos outro dia, culto dentro de casa tornou-se uma coisa que hoje é bem poucos que fazem, mas estamos vivendo aí um momento, tá? Mas que brote saudade no teu coração e no meu também do templo. E Deus continue nos abençoando, nos dando essa graça da gente ter esse desejo, né? Dentre tudo que nós possamos desejar da parte de Deus, também de estar no templo, cantando louvores abençoados, sendo ministrado, trazendo nossa família para ser tocada pelo Deus vivo.
Tá certo? Eu quero deixar aqui, meus irmãos, uma palavra, como eu estou falando, fez parte do meu devocional na manhã desse dia. E eu gostaria de deixar uma ministração aqui sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Tá certo? Que sirva, assim como serviu para mim no decorrer desse dia, que sirva para você também. Hoje eu estava meditando nesse texto, que é o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, quando nós encontramos aquele texto que é conhecido, né? É bem conhecido. No capítulo 22, o último versículo é o 30, o penúltimo versículo do capítulo 22 do livro de Ezequiel, quando ele diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu já, algumas vezes, né? Eu já falei, e você já deve ter ouvido de muitos pregadores, né, de muitas pessoas, acerca desse texto, tá certo? Mas eu quero lhe convidar mais uma vez, para a gente abrir o coração para a palavra de Deus. Aquilo que só ela pode fazer. Tem coisas na minha e na sua vida que não adianta outra coisa. É a palavra de Deus que vai fazer o milagre chegar até você. Então eu queria lhe convidar para nós orarmos. Ore agora e peça a Deus: Deus, penetra minha alma, penetra meu espírito, meu coração, minha mente. Aí que a sua palavra, a Bíblia diz que, o profeta Jeremias, né, ele diz que a palavra de Deus é como um martelo. E outra vez eu estava pensando isso. Por que não veio logo como marreta e já arrebenta com tudo? Porque Deus é um Deus sábio, né? Paulo disse que o nosso Deus é sábio. Lá no livro de Romanos, no último capítulo, Deus sabe. Então é muito bonito isso. Ele vai batendo. Com a marreta ele já chegava e arrebentava com tudo, né? Você sabe que o porte de uma marreta para um martelo é bem proporcional de um para outro. E Deus, ele tem paciência. Deus, ele sabe que se eu me colocar diante da palavra dele cada dia, ela vai batendo, batendo. Então não tem coração endurecido, a ponto de que Deus não penetre, porque ele vai batendo no dia a dia. O nosso caso é trazer diante de Deus a nossa alma, o nosso coração. Não deixe de orar: pastor, aquela pessoa lá não quer nada. Nunca fale isso, porque diante da palavra de Deus, grandes coisas acontecem. Aquilo que ela veio para fazer, diz o profeta Isaías, ela vai fazer. Tá bom? Então vamos orar mais uma vez e deixar livre o coração, a alma, para que essa palavra penetre dentro de nós. Deus, nosso Pai, mais uma vez, Pai, nós oramos, Senhor, desta feita pela Tua palavra, por aquilo que ela causa em nós, Pai. Não é orar pela palavra, mas o nosso coração, abrir o coração, a mente, que nós podemos estar diante de um banquete, Senhor, e não participar de nada. Portanto, nos ajude nessa noite, Senhor, tão abençoada, esse domingo que o Senhor tem nos dado, meu Deus, e que possamos verdadeiramente viver o milagre da Tua palavra, como disse o profeta Isaías. Senhor, aquilo que ela veio fazer, que ela faça agora, nos lares, Senhor, nas nossas vidas, que estamos ministrando, meu Pai Celeste, aquilo que só ela, a Tua palavra, é capaz de fazer. Faça nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Amém. Esse texto nos fala de uma procura, mas não é uma procura por alguém que não sabe de nada. Eu acho ele muito interessante, né? Como toda a Bíblia, óbvio. É um texto que fala que Deus está procurando. E tem algumas coisas que a gente fica olhando assim, parece que sai fora, né, daquilo que a gente imagina de Deus. É procurar adorador, como Jesus ensinou lá no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João. É que Deus vai procurar adorador. Então, nós encontramos algumas classes no meio dos seres humanos, né, que Deus está à procura. Ora, um mundo com tantos seres humanos, como é que Deus está à procura? Se a gente fala que Deus preenche todos os lugares,
de uma vez só. O Deus que está aqui agora no Brasil, acompanhando toda essa história da pandemia que nós estamos vivendo, é o mesmo Deus do Japão, dos Estados Unidos, da China. Então, ora, se Ele é esse Deus que preenche, né, como a Bíblia diz, e a terra é o escabelo dos seus pés, como que nós agora imaginamos Deus à procura de alguma coisa? Não dá, parece que sai fora, né, da nossa mente. Deus está procurando. Olha que coisa interessante. Mas o profeta Ezequiel, como outros textos, né, como esse de João, capítulo 4, diz que Deus está procurando adoradores. E ele só fica satisfeito quando ele acha. No meio de uma igreja de tantos milhares e milhares de pessoas, ele está lá no meio procurando. Ora, mas não tem tanta gente, então ele achou. É que para a gente números é uma coisa, para Deus não é. Tá bom? Então para Deus é assim. Ele está interessado em que nós não somente estejamos presentes no local junto com Ele. Ele espera que Ele nos encontre como aquilo que você tantas vezes já ouviu, como verdadeiro adorador. E, nesse caso aqui, ele diz que precisava de um homem para se colocar na brecha. Quando a gente lê esse texto, a gente vê no versículo anterior, quando ele fala dos profetas e dos sacerdotes que entregavam mensagens falsas. Então, olha que interessante. E o pessoal, o povo, estava até acreditando nessas mensagens, que não foge muito dos dias de hoje. Quando a gente vê igreja superlotada, não por estarem superlotadas que se tem lá essas formas de falsas mensagens. Não é isso. Temos igrejas sérias, pastores abençoados, que têm templos superlotados a ponto de fazerem vários cultos durante o dia de domingo. Tá? Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Mas é que no meio de uma grande multidão, Deus ainda está dizendo, eu estou procurando. Eu estou à procura. Ora, mas se tem uma igreja lotada, então ele já achou. Não, porque ele não está procurando apenas crente. Ele não está procurando apenas um lugar que não esteja vazio. Ele está procurando o quê? Pessoas que se coloquem diante dele com um coração de verdadeiro adorador, como disse o próprio Jesus lá em João. E nesse texto aqui, pessoas que se coloquem numa brecha. Ou seja, a ideia abriu-se uma brecha no muro, e agora essa brecha precisava de alguém para se colocar. E ele procura, e nessa procura ele diz, olha, eu não achei. Esse é o mais doloroso para as nossas vidas. É que o próprio Deus, no meio de uma multidão, ele está falando acerca do seu povo. Ele diz, olha, eu estou procurando. E termina esse versículo ele dizendo, eu não achei. Entende? Como dói dentro da gente. Quando você procura alguma coisa, você está certo de que você vai achar, né? E você não acha. Que coisa horrível, né? A gente ter essa sensação de que a gente procurou no lugar certo. Veja que ele não está falando no mundo. Porque no mundo, Deus vai achar quem? Perdidos. No mundo, Deus vai achar quem? Gente com a alma amargurada. Gente com vontade de se matar. Gente suicida. Quem é que Deus vai achar no mundo? Pessoas que estão com as suas vidas numa batalha que estão sendo derrotados. E não adianta, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Viver no mundo onde o maligno tenha esse agir, o ser humano está com certeza com a sua vida derrotada. Então, aonde é que Deus foi procurar? Eu falei aqui esses dias que a mensagem de Deus para o mundo é a mensagem salvadora. É o que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, e no meio da igreja? No meio da igreja é diferente. No meio da igreja, Deus está à procura de alguém, sabe? Não é de alguém perdido. Quando Ele quer achar alguém perdido, Ele vai no mundo. Entende? Vai lá nas garras do diabo e Ele liberta, Ele tira de lá.
como aconteceu com as nossas vidas. Agora Ele está procurando de alguém que assuma responsabilidade diante dEle. Alguém de caráter cristão. Alguém porque Ele diz o seguinte: olha, eu vou destruir essa cidade, mas eu preciso primeiro ver se eu acho alguém. E Ele não achou ninguém, como Ele diz aí nesse texto. Mas que bom se Deus... Hoje eu orava hoje cedo, no meu momento devocional, e eu digo: Deus, que o Senhor nos ache no meio das nossas famílias. Você já até me ouviu ministrar dentro desse texto aqui. Que Deus te ache no meio dessa família. Que Deus te ache como uma pessoa que está se colocando diante dEle. Porque a destruição, está escrito aí, ela está vindo. Então que Deus encontre você, que Deus encontre a mim, sabe, como pessoas que verdadeiramente nós possamos ser essa pessoa de confiança, aquela pessoa que não vai entregar os pontos, aquela pessoa que estamos agora diante de Deus, que a destruição está lançada, mas Ele vai mudar porque encontrou alguém que está orando, alguém, como falamos no domingo passado, alguém que está derramando lágrimas por essas vidas. A que Deus encontre nessa noite, aí dentro dessa casa, sabe, alguém que está na brecha, alguém que disse: não, nós não vamos abrir mão da nossa família. Eu vou me colocar diante de Deus e nós vamos ver a história mudar. A que Deus encontre na minha e na sua vida essas qualidades que Ele está procurando. E Ele, ao término, a gente não venha ouvir ou ver Ele dizer assim: e não achei. Eu oro pela igreja aqui na cidade de Araras, que Deus encontre pessoas, irmãos, que a sua vida seja uma pessoa que Deus te encontre nesse lugar. Aqui no meio de uma igreja com milhares de pessoas, Deus encontre alguém lá que está dizendo: não, nós não vamos abrir mão, nós vamos bater diante de Deus, nós vamos orar, nós vamos buscar, porque Deus está à nossa procura. Coisa bonita. Imagine alguém que está assim agora em busca diante de Deus, e Deus dizer assim: eu achei, como falou de Davi. Que coisa linda, quando Deus está à procura de um pastor para Israel, e Ele fala de Davi, e diz assim: eu achei a Davi, meu servo. Que Deus te encontre. Um dia, Deus encontrou cada pastor lá num posto de trabalho, lá em determinado lugar, e chamada é justamente isso. E graças a Deus, que nós fomos achados e nós fomos trazidos para pastorear o rebanho do Senhor. Que isso nos dê a alegria de saber que a gente não entrou pulando portas. Nós fomos achados. Primeiro, nós fomos achados como perdidos. O que o Senhor Jesus disse. Quando Ele diz lá que Ele saiu à procura da ovelha e Ele a encontrou e Ele colocou nos ombros. Ele nos trouxe para o redil, para o rebanho, e nós chegamos até esse lugar. Aí que no meio do seu povo, olha que bonito, tá? Talvez não se trate de salvação ou não, se trate de uma chamada, um texto como esse. Então, me achou como perdido, me tornou ovelha dele. Agora, no meio dessa igreja, Ele está sempre procurando pessoas para se colocar na brecha. Pessoas que, departamentos de igreja, funcionem na tua mão. Tá? Existe igreja que o pastor hoje, ele tem que procurar fazer muitas coisas porque ele não achou ninguém para colocar nas irmãs, nas crianças, junto aos homens, aos obreiros. Tá? Então, essa é o clamor de Deus nesse dia. Que Deus te encontre como uma pessoa, uma regente de louvor no meio da igreja. Que Deus te encontre como um ministério de louvor. Que Deus te encontre como aquela pessoa que vai pegar um grupo da igreja dele e vai fazer as coisas funcionar. Então Deus está à tua procura. Deus está à minha procura. Que Deus me encontre como um pastor que cuide bem do seu povo, mesmo nas nossas falhas, mas que Deus nos encontre. Então, a minha oração na manhã desse dia foi essa. Deus, ajude-nos a encontrar pessoas para colocar um departamento na mão e que nós vejamos isso funcionar. Hoje, nessa noite,
missionária. Que Deus te encontre, irmão, como pessoa missionária. Ah, pastor, mas eu não vou sair fora do meu país, não vou largar minha família. Mas que no teu coração tenha um ardor missionário. Que Deus encontre no meio de igrejas locais, igrejas que se coloque como missões, como aquela igreja missionária, e não mande apenas uma oferta para a gente aliviar a nossa mente, né? A gente, não, já estamos mandando uma oferta. E não, que Deus te encontre com um coração que tenha um ardor por almas perdidas. Missão se começa no nosso lugar, para depois a gente alcançar fora. Tá certo? Que Deus encontre no meio da tua família, irmão, irmã, criança, adolescente, jovem, uma pessoa que olhe para dentro dessa casa e disse assim para Deus: Deus, eu não vou aceitar a destruição chegar aqui dentro da minha casa. Que Deus te encontre esposo e esposa, alguém que o diabo está querendo destruir a família, mas você é a pessoa da brecha na noite desse dia. E que Deus encontre no nosso Brasil pessoas que num momento como esse, de tanta dor, né, pessoas que verdadeiramente se coloquem diante dele para fazer aquilo que só ele é capaz de fazer. E eu acho outra coisa interessante para a gente encerrar esse momento. É que Deus poderia, né? Tem coisas que Deus, é só Ele que faz. Ele não mandou a gente salvar ninguém. Ele mandou a gente pregar, porque quem vai salvar é Ele. Então, dentro do plano de salvação, é Ele quem vai salvar. O Senhor Jesus faz os tampões cair do ouvido, o Espírito Santo revela quem é Jesus e leva Jesus para dentro do pecador, e esse pecador é gerado no seio da igreja, no meio da igreja de Cristo, como um filho de Deus. Agora, tem coisas que já é no meio da igreja e Deus não faz sozinho. E hoje, meditando nesse texto, eu digo, por que Deus não pegou a força e colocou alguém lá? Porque Deus respeita os nossos limites. É o que está escrito no livro do Apocalipse. Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, tá certo? Ele diz que, ouvindo a voz, ouvindo ele bater, essa pessoa abriu, ele entra. Mas e se não ouviu, e se não abrir, ele não entra. Então que Deus encontre em nós nessa noite, dentro da sua igreja, pessoas que verdadeiramente tenha sido gerada no seio dessa igreja. E ele vem procurar, porque tem coisas, como eu estou falando, que não é ele que vai fazer, somos nós que vamos fazer. Para fazer uma igreja funcionar, é óbvio que a gente depende da graça de Deus. Mas são seres humanos que cuidam de departamento, enfim, quando a gente quer ser uma igreja organizada, como é a igreja O Brasil para Cristo, por mais simples que seja, a gente é ensinado pela nossa liderança a sermos pessoas organizadas no local onde a gente trabalha. Tá? Então, que Deus te encontre, querido, como essa pessoa na noite desse dia. Tá? Que Deus não te encontre como tem encontrado a tantos, que não quer fazer nada. Tá? Pessoas que não é nem por ser desanimada, é pessoas que querem apenas sentar e ouvir. Eu quero apenas comer, eu não quero ajudar mais em nada. Tá bom? Eu já dou meu dízimo, eu já dou minha oferta e está de bom tamanho. Eu venho aqui domingo à noite, olha, o tempo está passando, a vida está passando. E Deus espera encontrar em você alguém com um sentimento mais profundo do que apenas o de congregar. Aquele filho que ele não chega diante do pai só para tirar o que o pai tem. É como o filho pródigo lá. Mas aquele filho que tem admiração pelo pai e pergunta para o pai, o que é que eu posso fazer para melhorar o ambiente da casa? Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. E deixo aqui, repetindo aquilo que nós falamos no início dessa reunião. Hoje, por ser um culto missionário, que Deus te encontre, irmão. Futuro não pertence a gente. A gente sabe que estando diante de Deus, a gente vai viver, com certeza, não é um futuro, sabe, derrotado. A gente vai viver a bênção do Deus Todo-Poderoso. Uma
É uma coisa que é interessante na Bíblia. A Bíblia fala muito de permanecer. Permanecei no meu amor, né? E tantas outras vezes que a Bíblia usa essa palavra da permanência. Tem gente que veio, passou uns dias, foi embora. Mas a você que está aqui nessa igreja, a você que está nos ouvindo nessa noite, eu não sei quanto tempo faz, mas que olha, eu e você possamos ser achados não apenas como uma pessoa que diga assim, eu já estou aqui há 20 anos, mas que você tenha ânimo na vida. E Deus te encontre nessa noite como alguém não apenas com um número de tempo sentado dentro ou nos bancos de uma igreja, mas que Deus te encontre com um coração ardendo para fazer alguma coisa em prol do reino, em prol de vidas, em prol de pessoas. Então nós vamos orar, tá? Pegue sua oferta missionária. Nós vamos fazer isso agora, nós vamos contribuir. Nós temos o nosso envelope que todos os meses a gente distribui. Devíamos ter feito isso quando paralisou, mas não lembramos disso. Mas eu queria lhe convidar, irmão, a sua mente agora. Coloque aí diante de Deus a sua oferta missionária, tá? Para a gente endereçar no mês de abril, no meio de toda essa situação que está acontecendo, nós endereçarmos o pão missionário. Tá certo? Vamos orar então, terminando esse momento, e que Deus te encontre como uma pessoa que Ele quer encontrar nessa noite. Que Ele não saia dessa programação dizendo, olha, eu procurei, eu fiz a minha parte, mas a gente ouvia Ele dizer, como está registrado aqui, eu não achei. Que Ele te ache, que Ele me ache nessa noite, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Falando de igreja, não apenas aqui na cidade de Araras, falando igreja no todo, que Deus encontre pessoas nessa noite, cheia da sua graça, para fazer a sua obra prosperar nesse lugar. Vamos orar então, terminando esse momento? Deus bendito, Deus eterno, mais uma vez, Pai. Senhor, desta feita, Pai, quando ministramos essa palavra, nós queremos orar. Deus bendito, que o Senhor encontre na noite desse dia, dentro dos lares, Senhor, dentro dos lares. Tem tantas pessoas ouvindo, Senhor, famílias. Meu Deus, aonde chegar, Senhor, esse momento de um culto pela internet, Pai. Senhor, e o Senhor é capaz de achar, porque o Senhor continua dizendo, estou procurando. Nesse texto, Senhor, não é procurar um perdido. Quando o Senhor quer procurar um perdido, o mundo é o mercado, Senhor, para a salvação. É por isso que a Tua palavra nos manda pregar a esse mundo perdido. É por isso que quando Zaqueu foi encontrado, Jesus olhou para cima lá naquela árvore e viu o Zaqueu lá. O Zaqueu desce depressa e leva a uma coisa tão linda que acontece. Jesus disse que veio salvação naquela casa. E naquele dia, na tua agenda estava, Senhor, como no ministério do teu Filho Jesus. Houve, Senhor, aqueles momentos que a gente olha e sabemos que é o Senhor que trabalhou para aquilo lá acontecesse. Hoje não é diferente. Então, quando o Senhor salva, é que uma igreja trabalhou, uma igreja evangelizou, alguém convidou, é o Senhor usando a tua igreja para que filhos teus sejam alcançados no mundo perdido. Mas tem coisa, meu Pai Celeste, que é para a tua igreja. E uma chamada como essa, Deus. Pai, nós queremos orar agora e colocar nossa vida nas tuas mãos. Famílias, Senhor, que o Senhor nos encontre como aquela pessoa que vai pegar um departamento de igreja e as coisas vão prosperar, Pai. Seja missões, seja irmãos, irmãs, seja louvor, seja a tesouraria de uma igreja local. Meu Pai, seja como missionário, que o Senhor nos encontre agora, Deus, como uma pessoa útil no Teu reino, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós oramos que possamos não apenas ouvir o Senhor dizer que está procurando, mas que possamos ouvir o Senhor dizer da cidade de Araras, Senhor, da igreja, o Brasil para Cristo aqui. E junto com as demais igrejas, que as placas podem ser diferentes, Senhor, mas é o corpo de Cristo que se reúne em cada lugar. Deus, nós possamos ouvir o Senhor dizer, eu procurei e achei. E não num momento como esse, Pai, aqui nesse texto de Ezequiel, quando o Senhor termina esse versículo dizendo,
Eu procurei, mas não achei nenhum homem. Deus, encontra nessa noite as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Senhor, tome cada missionário nas tuas mãos. Aqueles que deixaram, Senhor, suas nações, suas pátrias, suas famílias, sua cidade. Deus, para atender, Senhor, o chamado do Senhor é que o Senhor os encontrou. Pai, nós te louvamos, Pai, por essas vidas. A igreja, o Brasil para Cristo, tem missionário para tantos lugares, Senhor. Deus, nós oramos por cada um deles agora. E as demais denominações, Senhor, todos os missionários, nós queremos orar pela vida deles, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus continue te abençoando. Nós esperamos em Deus que seja talvez o último culto dentro dessa formalidade que a gente está fazendo aqui. Se tiver que continuar, nós vamos continuar fazendo com muita alegria, com muito prazer. Nós estamos na dependência das palavras dos nossos governantes e do Ministério da Saúde no nosso país. Tá certo? Terça-feira termina esse prazo dessa segunda quinzena, mais 2 semanas. Então nós estamos uma documentação aqui na frente do templo, que nós colocamos informando a sociedade aqui do bairro, da cidade, o porquê que nós estamos fechando a igreja durante esses dias. E foi dia 22 de março que nós pregamos esse documento ali, essa folha ali. Tá? Então, um mês vai fazer terça-feira, dia 22, né? Ou é quarta-feira. Então, o que acontece? Eu e você, nós precisamos saber o seguinte: se continuar, nós vamos dar sequência desse jeito aqui. Nós não queremos ter aglomeração no templo, como nós já falamos. Nós vamos fazer o culto chegar na sua casa. Seja fiel na sua fidelidade com Deus, dizimando, ofertando em horas de culto como essa, tá? Em tudo aquilo que a igreja local aqui nós fazemos. É isso que nós esperamos dessa igreja abençoada, tá certo? Mas que Deus ajude, que a gente tenha uma notícia na terça-feira, dia 22, e se diga assim: olha, terminou e graças a Deus nós vamos voltar aos templos e vai tudo abrir agora e nós vamos voltar à nossa vida normal. Tá bom? Então nós estamos nesse aguardo dos dois lados. Ou continua ou a gente vai retornar. Em retornar, você vai saber que nós vamos fazer um culto abençoado aqui para a glória do nome de Jesus. Tá bom? Mas vá acompanhando as nossas lives aí durante a semana, durante os dias, quando nós entramos com alguns vídeos curtos, tá, que nós gravamos pela manhã, logo após os nossos momentos de oração, e endereçamos aí no nosso grupo. Tá certo? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.